Prosseguindo na apologética cristã, estamos na lição 4, no item 8, a divindade de Jesus Cristo. Agora vamos fazer uma comparação, na verdade apresentar 12 comparações entre Jesus Cristo e Yahvé. Eu falo, uma das maiores comparações são as profecias do Antigo Testamento, como o profeta Ageu, que diz que Yahvé viria, né, e pisaria nesse templo e ali estaria abençoando o povo, e aquele templo foi destruído. Então, Ageu, do jeito que ele profetiza, ele está dizendo que Deus virá a este templo, né? Deus diz, eu virei a este templo. Bom, mas algumas comparações interessantes. Eu separei aí a primeira, Jesus Cristo e Yahvé são um. Ou seja, João capítulo 10, versículo 30, Jesus Cristo diz claramente, eu e o Pai somos um. Ou seja, a frase não é natural, não é normal, né? Mas somos um Deus, né? Somos um. Seria como se o meu espírito dissesse para a minha alma, somos um. Se o espírito dissesse para a minha alma e para o meu corpo, somos um homem. Por que eu uso homem? Porque a Bíblia diz que Deus colocou a sua imagem no homem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O que significa a imagem de Deus no homem? Significa que Deus colocou algo em nós que um homem, quando olha para outro homem, ou com a maneira como a Bíblia descreve o homem, nós aprendemos um pouco sobre Deus. E uma das coisas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus. O homem, ele é espírito, alma e corpo, mas ele é um homem, ok? Então, quando Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um, ok? Então, ele está dizendo que eu e Yahvé somos um, eu sou a manifestação de Yahvé. Interessante também, ninguém vem ao Pai, em João 14, versículo 6, ele diz que ninguém vem ao Pai. Ele não disse que ninguém vai ao Pai. Essa é uma questão bem importante. Alguns às vezes dizem, ninguém vai ao Pai sem Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo disse, ninguém vem ao Pai. Ok? E também, em João 14, 9, ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus Cristo, como disse o apóstolo Paulo, era a expressa imagem de Deus. Bom, no segundo ponto, Yahvé é descrito como Criador e Jesus Cristo também como Criador. Vocês só corrijam aí, Isaías capítulo 40, versículos 26 e 28. Yahvé é Criador, Isaías 40, versículos 26 e 28. Vamos ler esses dois versículos. Ele diz o seguinte, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, Yahvé, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Então, quando vocês têm o termo Senhor todo em maiúsculo nas suas traduções, significa que no hebraico, no original, está o nome de Deus, e a pronúncia mais próxima, mais aceitável é Yahvé. Então ele é chamado de Criador dos confins da terra, Criador de todas as coisas. E aí separei também João capítulo 1, versículo 3, que diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Ou seja, quando diz que todas as coisas foram feitas por ele, é claro que isso isenta ele mesmo. Então, tudo que foi criado por ele. Então, ele é o Deus eterno. Então, os católicos arianos, eles que dizem que Jesus Cristo é a primeira criatura de Deus, isso está errado, não. Ele é o Deus eterno, ok? Ele é o Deus eterno. Bom, em terceiro lugar, Salvador. Tanto Yahvé quanto Jesus Cristo é chamado de Salvador. Então, Isaías 43, versículo 11, nos diz: Eu sou Yahvé, e fora de mim não há outro, e fora de mim não há Salvador. Eu sou Yahvé, e fora de mim não há Salvador. Em Isaías 45, 22, diz: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, esses dois versículos de Isaías, o versículo 43, o versículo 11 do capítulo 43, claramente ele diz: Eu sou o Salvador. E no versículo 22 do capítulo 45, ele disse: Olhai para mim e sereis salvos. Quando eu leio esse versículo, eu lembro o Novo Testamento quando diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ok? E quem olhava para ele, claro, ficava curado, como ele disse. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele disse: convém que o Filho do Homem seja levantado. Em João, capítulo 4, versículo 42, está escrito: E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Então a Bíblia chama Jesus Cristo de Salvador e chama também Yahvé de Salvador. Então você está vendo que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus Yahvé. Bom, e coloquei muitos outros exemplos aí para vocês poderem ver depois, Yahvé é chamado de juiz, Jesus Cristo é chamado de juiz, e o mesmo se aplica a redentor, pastor. Quando diz o Senhor é meu pastor, lá em hebraico, está o nome de Deus, luz, eu sou, eu sou é a tradução natural do tetragrama sagrado que se pronuncia Yahvé, que significa, a raiz significa aquele que age no presente, tá ok? E Jesus Cristo também, no Novo Testamento, ele usa essa expressão, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, essa expressão já remete, vamos dizer, a Jesus Cristo como um homem que não nasceu há 30 anos, 33 anos. Ele existia antes de Abraão. Em outro momento ele diz: Abraão viu o meu dia. Mas principalmente quando ele diz antes de Abraão, eu sou, essa expressão eu sou é aceita como uma expressão própria do nome Yahvé, do tetragrama sagrado. Primeiro e último, se aplica a Yahvé e a Jesus Cristo. Outros títulos: rocha, glória de Deus, perdoador de pecados, ok? E vamos ler aquele versículo que eu falei para vocês de Ageu. Abre aí a sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, versículo 7. Que diz o seguinte: E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz Yahvé dos exércitos. Então, quem é o desejado de todas as nações? Todos os intérpretes concordam, está falando do Messias. Tanto intérpretes cristãos como intérpretes dos rabinos, judeus,
ok? O desejado de todas as nações. E esse desejado de todas as nações, ele fala, olha, eu encherei esta casa de glória, diz Yahvé dos exércitos. Ou seja, o desejado de todas as nações é também o Yahvé dos exércitos, que vai encher aquele templo de glória. E esse versículo é importante porque aquele templo foi destruído. Então aquele templo ele não tem mais como ficar cheio da glória. Aquele templo que Ageu disse que iria se cumprir essa manifestação de Yahvé. Então isso tem que ter acontecido realmente com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse que Jerusalém seria destruída, que aquele templo seria destruído. Se aquele templo foi destruído, como que a profecia de Ageu vai se cumprir? Não tem mais como se cumprir. Aquele templo não tem como Yahvé chegar ali e encher aquela casa de glória. Aquela casa já não existe mais.